Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32 é uma das passagens mais lidas e mais conhecidas de toda a Bíblia. É muito comum ver pessoas de várias classes e confissões de fé desconhecendo outras passagens das Escrituras e memorizando apenas João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Infelizmente, da mesma forma com que muita gente conhece essa passagem de forma memorizada, é exatamente da mesma forma que muita gente desconhece o seu real modo de aplicação. Nesta passagem, contém uma promessa de libertação. Jesus primeiramente vai oferecer a possibilidade de a verdade ser conhecida, da verdade vir à posse do ser humano. E uma vez que a verdade é conhecida, uma vez que a verdade é recebida, ela mesma, a verdade, se encarregará de promover libertação ao receptor, ao homem que recebe a verdade. O que é a verdade? A palavra, Cristo Jesus. Mas há um pormenor aqui nessa passagem muito importante. Uma vez que alguém precisa ser livre, é porque alguém está preso. Uma vez que alguém precisa ser liberto, é porque alguém preso em alguma cadeia ou algum cativeiro. Uma vez que o homem precisa ser livre, é porque o homem está preso. Só precisa de libertação quem está preso. Só precisa de liberdade quem está sob cativeiro. Só necessita de libertação aquele que está preso. Preso em alguma corrente, uma cadeia ou uma opressão, a um jugo. Preso de algo ou de alguma coisa. Ok? Só necessita de libertação quem está preso. Só necessita de liberdade quem está em uma cadeia. Que tipo de libertação Jesus promete aqui? Qual tipo de prisão o qual o homem se encontra? Preso ao quê? O homem está preso da idolatria. O homem está preso ao pecado. Jesus está mostrando aqui que o homem está preso sob o cativeiro, que a raça humana, o filho de Adão, está preso ao pecado. Paulo vai dizer em Romanos 5, capítulo 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e afastados da glória de Deus estão. Então Jesus vai dizer: o homem precisa ser livre. O homem precisa ser liberto. Seja branco, negro, rico, pobre. A raça humana precisa ser livre. O homem precisa ser liberto. Liberto do quê? Da idolatria, do paganismo, livre do pecado. Só uma coisa pode libertar o homem da cegueira. Só uma coisa pode libertar o homem da condenação. É a verdade. A ignorância aprisiona e o conhecimento liberta. Oséias diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. E todo homem que não conhece a verdade está preso, está sob cativeiro, porque a ignorância aprisiona e o conhecimento liberta. 1 de Pedro diz, capítulo 1, versículo 15: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Você sabe, a Bíblia é o livro mais escrito. É o livro mais lido, é o livro mais vendido. Infelizmente, é o livro mais mal interpretado. Por que a Bíblia tem sido mal interpretada? Porque os homens tentaram fazer algo que só o Espírito Santo deve fazer.
O único agente que deve interpretar as Escrituras é o mesmo que inspirou a escrevê-las, Deus Ele mesmo. Ele é o intérprete de sua própria palavra. O que os homens fazem? Eles vão às universidades de teologias buscar entendimento para interpretar a Bíblia. Você vê faculdades e seminários bíblicos, tudo para procurar entender a Bíblia. E na persistência de fazerem isso, mais cego eles se tornam. E em fruto disso, o que ocorre? Centenas e dezenas e milhares de denominações são abertas em cada ano a nível mundial. Cada uma denominação divergindo com a outra, cada uma defendendo a sua verdade. Só para você ter uma ideia, preste bem atenção. De 1989 para cá, após a queda do Muro de Berlim, deu-se início a um sistema governamental mundial. Esse sistema é chamado o pós-modernismo. Ele influencia o mundo da ciência digital, o mundo político, o mundo econômico, o mundo cultural, o mundo da sociedade e o mundo acadêmico. O pós-modernismo trouxe consigo 3 fatores principais com os quais ele influencia o mundo: o pluralismo, o relativismo e o humanismo. O pluralismo, que significa plural, muitos, vários. Muitas verdades sobre a política, várias verdades sobre a economia, muitas verdades sobre a ciência, várias verdades sobre a cultura. O pluralismo defende a ideia de que não existe uma só verdade. Ele diz que deve existir várias verdades, independente de qual seja a área. Não tem que haver uma verdade só. Tem que existir várias verdades e várias teologias. Isso é o que o pluralismo defende. Para uns a verdade é Buda, para outros a verdade é Maomé, para outros a verdade é Maria. O pluralismo defende a ideia de que não deve existir uma verdade só. Deve haver existência de muitas verdades. Você ouve muitas verdades sobre política, muitas verdades sobre a cultura, muitas verdades sobre determinadas áreas que influenciam o mundo e o país. O relativismo, o que ele diz? Ele vem da teoria da relatividade. O relativismo, ele diz que não existe verdade absoluta. Não há uma doutrina sólida e absoluta. O relativismo diz que verdade absoluta não existe. Ninguém tem o direito de olhar para alguém e dizer você está errado. O conceito de certo ou errado é relativo. Depende como você enxerga a situação. Depende como você interpreta a situação. Depende dos teus olhos como vêem determinada situação. Não existe verdade absoluta. Todas são verdades. Depende do ponto de vista de cada um. O relativismo defende que, dentre todas as verdades que existem, nenhuma verdade deve anular as outras. Ou seja, todas são verdades. Ninguém tem o direito de apontar o dedo sobre alguém e dizer que você está errado. O conceito de certo ou errado é relativo, depende de como você enxerga a situação. Aquilo que para você é errado, para o outro não necessariamente que precisa ser errado. Aquilo que para ti é certo, para o outro não necessariamente que precisa ser certo. O conceito de certo ou errado é relativo, depende do ponto de vista de cada um. Não existe verdade absoluta, cada um vê como acha, como lhe convém. Isso é o que relativismo ensina. Não deve haver verdade absoluta. Tudo é verdade, dependendo do ponto de vista de cada um. E o humanismo é o homem se tornar o centro. O homem se torna o centro. A glória e honra que era para Deus, o homem recebe. O sistema do humanismo diz que tudo que deve ser feito, que deve ser celebrado, deve convergir para a glória do homem. Deus é retirado do trono, o homem toma a primazia e o controle. Agora você vai entender o perigo do pós-modernismo na igreja. Estamos a viver em um tempo em que o sistema do pós-modernismo tem se infiltrado na igreja sem que você perceba.
Diz o profeta, seria esse o sistema que faria as pessoas se denominarem, se tornando uma denominação. A Bíblia diz que Maria e José estavam tão distraídos que nem perceberam a saída de Jesus no meio deles. E muitos de nós também, igreja, estamos tão distraídos, atentos em coisas fúteis, inúteis, que não sequer percebemos a retirada de Jesus no meio da igreja. Olha para o pluralismo na igreja. Várias verdades sobre a mensagem, várias verdades sobre a Bíblia, várias verdades sobre Jesus, várias verdades sobre o profeta, várias verdades sobre William Branham, várias verdades sobre o batismo, várias verdades sobre o nome de Jesus, várias verdades sobre o batismo, várias verdades sobre os trovões, várias verdades sobre o sétimo selo, várias verdades sobre o milênio, várias verdades sobre o rapto, várias verdades sobre a segunda vinda. É isso que o pluralismo defende e traz na igreja. A existência de muitas verdades. E olha para o relativismo. Não existe verdade absoluta. Todas são verdades. Nenhuma anula a outra. A verdade tem sido relativizada. Agora é aplicada como ponto de vista. Depende do ponto de vista de cada um. Depende de como você vê. Isso não é uma autêntica apostasia? Não é verdade absoluta. O certo e o errado se tornou relativo. O pecado se tornou relativo. O que é errado para alguns, para os outros não necessariamente que precisa ser errado. Depende do ponto de vista de cada um. Olha para essas consequências. Olha para a consequência do pós-modernismo na igreja. Como não existe verdade absoluta ou doutrina absoluta, você vê igrejas que adotam elementos estranhos do culto, usam um pouco de espiritismo, um pouco de crença afro. Por quê? Porque não há verdade absoluta. Você vê macumba dentro de certas igrejas, magias em cultos, invocação de demônios nos altares, igrejas que usam um pouco da Bíblia, mas também usam um pouco da magia. Uma vez que não é verdade absoluta, tudo que lhes convém, eles usam, eles estão usando. Por quê? Porque não é verdade absoluta. Você vê igrejas que creem em tudo que é novidade do mundo da fé, levada em qualquer vento de doutrinas. Por quê? Porque não há verdades absolutas. Tudo que a igreja lhe convém, tudo que lhes convém, eles querem usar. Porque ninguém tem o direito de dizer a alguém você está errado, pois não existe verdades absolutas. O conceito de certo ou errado está relativizado. Olha para o perigo do relativismo na igreja. Olha o perigo do pós-modernismo na igreja. Olha o perigo do pluralismo na igreja. A existência de várias verdades. Olha para o humanismo. Deus já não é adorado. Agora o homem recebe adoração. O humanismo defende a primazia no homem, retira a glória de Deus e converge para o homem. É isso a teoria do humanismo na igreja. Agora entenda uma coisa. João capítulo 14, versículo 6 diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entenda. Na língua portuguesa existe o artigo definido e o artigo indefinido. Por exemplo, artigo definido: a, o, as, os. No artigo definido, se eu dizer o pastor pregou ontem, você não vai perguntar qual pastor, porque eu usei artigo definido, só temos um pastor. O pastor pregou ontem. Qual? Este. Agora vamos inverter o quadro. Vamos usar o artigo indefinido. Exemplo de artigo indefinido: uma, uns, umas. Se eu disser um pastor pregou ontem, aí você vai perguntar qual pastor. Por quê? Porque eu usei o artigo indefinido. Não defini qual é o pastor. Quer dizer que existem vários pastores. Pode ser este, aquele ou outro. Porque eu coloquei essa frase no artigo indefinido. Agora presta atenção. João 14,6, quando Jesus vai dizer: Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Jesus vai usar artigo definido.
mostrando que não existem mais outros caminhos e outras verdades e outras vidas. Porque se Jesus dissesse, eu sou um caminho, uma verdade, uma vida, isso significaria que para além de Jesus existem outros caminhos, outras verdades e outras vidas. Logo, essa declaração de Jesus mata a teoria do pós-modernismo. O pluralismo que defende a existência de várias verdades aqui está de rede e mérito. Jesus está dizendo, Maomé não é a verdade, Maria não é a verdade, o Papa não é a vida, Mamã Mushima não é o caminho, Santa Cecília não é a verdade. Eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não depende do teu ponto de vista. Jesus é a verdade absoluta. Existe uma verdade absoluta sobre a pessoa adorada nas Escrituras. Não depende do teu ponto de vista. A pessoa adorada é Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Salmos 24:10, 1 Coríntios 2:8. Não depende do teu ponto de vista. Existe verdade absoluta para a pessoa adorada, Senhor Jesus Cristo. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 2:28, não depende do teu ponto de vista. Existe verdade absoluta. A palavra vem somente ao profeta, Amós 3:7. Não depende do teu ponto de vista. Existe verdade absoluta. Mulheres pastoras não existe. 1 Coríntios capítulo 14, verso 32. Não depende do teu ponto de vista. Existe verdade absoluta. Vestimenta feminina. Não existe vestes ao mesmo tempo de homem, ao mesmo tempo de mulher. Deuteronômio capítulo 22, 5. Não depende do teu ponto de vista. Existe verdade absoluta. Conceito de pecado e santidade não é relativo. Existe verdade absoluta. O que a Bíblia considera pecado é pecado em Angola, é pecado no Congo, é pecado na China, é pecado em Brasil, é pecado em todo o mundo. O que a Bíblia diz é pecado, é pecado. Não depende do teu ponto de vista. Você vê dentro da mesma igreja, tem pessoas se divergindo, tem pessoas se contendendo. Ouviste o que o pastor pregou ontem? Isso é relativo, depende do teu ponto de vista. Você vê pecado, você vê irmãos que trazem a Bíblia para eles dizendo, irmão, aqui isso é pecado. Ele vai dizer, não, é relativo, depende do teu ponto de vista. Irmão, o que a Bíblia considera pecado é pecado em todo lugar do mundo. Não depende do ponto de vista de ninguém. Então, um cristão nascido de novo, uma igreja genuína, remida pelo sangue de Cristo, não crê e não aceita a influência do pós-modernismo, onde traz o pluralismo, o relativismo, o humanismo. O pluralismo defendendo a existência de muitas verdades. Numa igreja genuína não pode existir várias verdades, deve existir verdade absoluta. O relativismo diz que não existe verdade absoluta. Tudo depende do ponto de vista de cada um. O conceito errado depende do ponto de vista de cada um. Em igreja genuína, no coração genuíno de um cristão, não deve haver espaço para a teoria do relativismo. Deve haver uma verdade absoluta. O humanismo não pode vigorar na igreja, onde o homem recebe a glória. Cristo é a pessoa adorada. E ponto final.